Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 7, 17 e 18, que diz: Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançardes a perfeita obediência. Por ora, observais tão somente a aparência externa dos eventos. Se alguém está convicto de que pertence a Cristo, deveria considerar este fato. Assim como essa pessoa, nós também somos propriedades de Cristo. Apesar de tudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Porquanto, quem se vangloria não será aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Cuidado com a lábia do diabo. Tenho observado, há alguns meses, que algumas condutas não remetem ao que sai da boca, ou seja, é muito dito, mas pouco praticado. Muito julgamento e pouca atitude de mudança. Muita desculpa e pouco posicionamento. Muito apontar de dedo e pouco amor. Por quê? Uma das coisas principais é agradar aos outros, pois, quando a atitude é essa, sempre haverá quebra de princípios. E uma vez o princípio quebrado, desencadeia inúmeras ações e atitudes que vão condicionar o ser humano a viver novamente sua velha vida. Pois o Senhor não quebra princípio. Muitas vezes, Ele cria aquilo que não existe para manifestar a glória dele. Pois algo que temos que refletir é sobre a nossa condição em Cristo. Pois, quando confessamos com a nossa boca que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida e cremos, temos que compreender que os nossos pecados foram perdoados e, portanto, vivemos uma nova vida. Mas existe um porém. Como? Primeiro, entendendo que toda semente que é lançada na terra morre. Assim, nós também morremos, como afirmado na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Para que haja vida, tem que haver morte. Jesus morreu e ressuscitou para nos reconciliar com o Pai. Toda semente morre para enraizar e começar a brotar. Semente que não morre na terra não gera vida. Assim, é o início do entendimento da vida em Cristo. Morremos para que essa nova vida em Cristo se manifeste em nós. A morte nada mais é do que uma passagem, uma transformação. Não existe o nascimento da planta sem a morte da semente. Não existe o dia sem a morte da noite. Não existe a borboleta sem a morte da lagarta. Isso é natural. A morte nada mais é do que o ponto de partida para o início de algo novo, o presente. É a fronteira entre o passado e o futuro. Enfim, todo o processo de crescimento e de conhecimento exige que matemos o nosso eu interior e passado, para que a partir daí podermos deixar nascer e brotar o nosso eu interior e presente. E qual o risco de não agirmos assim? O risco está em tentarmos ser duas pessoas ao mesmo tempo, perdendo o nosso foco,
comprometendo nossa produtividade e, por fim, prejudicando nosso crescimento e identidade. Muitas pessoas não crescem porque ficam se agarrando ao que eram, não se projetam, se preparam para o que desejam ser ou para o que serão se continuarem a agir dessa mesma forma. Elas querem o novo de Deus, sem abrir mão da forma como pensavam ou como agiam. Acabam se transformando em projetos inacabados, híbridos, e se tornam adultos infantilizados e imaturos. Jesus dá a certeza dessa morte quando nos relata no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 24 e 26, esta verdade que diz: na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Uma semente vive, floresce e produz fruto, e vida com abundância, mas não enquanto não tiver sido lançada no solo e passar pela morte. Assim também sucedeu a vida de Jesus, e assim deve acontecer com a vida de todo o ser humano. Aquele que vive egoístamente, preservando a sua vida para si mesmo, não pode produzir qualquer benefício, porque é uma semente que jamais foi plantada. Naturalmente, o Senhor Jesus fala aqui outro sacrifício, uma espécie de plantio do próprio eu, bem como uma forma de morte do eu. Esse é o princípio básico do serviço cristão, de uma vida verdadeiramente produtiva. A natureza humana não atinge, neste mundo, uma aparência verdadeira e essencial, mediante o auxílio da poesia e da arte, mas chega ao que é verdadeiro e belo mediante a transferência do indivíduo da morte para uma nova vida. O grão de trigo, neste caso, simboliza a nova vida que deve resultar da morte, a fim de aparecer em sua riqueza, em seu fruto. No caminho da morte, não somente o grão isolado de trigo se desdobra em muitos, mas esses muitos na qualidade de fruto para a nutrição e nova semente. Aparece com um poder infinito e com uma vida imensurável. É esse processo, aparentemente destrutivo, que exige a fé da parte do semeador, que desencadeia as forças existentes na semente e permite que a mesma se multiplique. Preservar a semente do seu sepultamento no solo equivale a impedir que a mesma atinja seu melhor desenvolvimento e uso. A lei da semeadura é a lei da vida humana. Você compreendeu que não é mais por aquilo que achamos, queremos ou sonhamos, mas por aquilo que começamos a crer? Não permita mais ser enganado pelas coisas dessa terra. Nenhum esforço e desejo físico, intelectual e profissional trará o primeiro resultado que precisamos para prosseguir: o aperfeiçoamento da nossa fé. Isso se dá quando entendemos a morte e começamos a viver a vida de Cristo. Assim como prometido na palavra, tudo que colocarmos as mãos, tudo nós seremos bem-sucedidos. Ao vivermos a vida de Cristo, quebramos paradigmas, tradições, limitações, dúvidas, encantamentos e todo tipo de falácias e dogmatismo. Aprendemos a falar aquilo que edifica, a amar sem esperar nada em troca, a fazer por amor e não por obrigação, a condicionar nossos pensamentos naquilo que nos transforma e renova, aceitando tudo que vai nos levar e manter no caminho para a vida eterna. Portanto, morra para viver a nova vida em Cristo todos os dias. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá a mais este dia de consagrarmos e entregarmos as nossas primícias
estas primeiras horas a Ti. E desde já, Senhor, consagramos tudo. Consagramos para que o Seu nome seja exaltado, engrandecido, glorificado. Consagramos para que cada atitude nossa hoje, cada pensamento e palavra, sejam, Senhor, corroborados pela Sua presença, pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua glória. Dirija-nos e mostra-nos aquilo que nós temos que fazer, como nós temos que fazer, para que o Seu nome seja exaltado, engrandecido e glorificado. Muito obrigado, Pai, pela Sua presença. Obrigado pelo Seu amor. Obrigado pela assunção, pela Sua graça. Somos, Pai, participantes de algo que aos nossos olhos não conseguimos contemplar a dimensão disso, mas quando nós aceitamos e morremos para tudo aquilo que nós éramos e começamos a viver a nova vida em Ti, nós começamos a ter esta compreensão. E, ó Pai, é maravilhoso, como é maravilhoso poder, Senhor, estar nesse nível de entendimento e poder mergulhar neste sobrenatural. Senhor, que a cada dia mais o Senhor nos aperfeiçoe naquilo que temos que compreender, ser, viver e fazer, para que o Seu nome seja glorificado em todas as nossas ações e atitudes, e o Seu querer seja manifesto em mais este dia. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos agradecidos a Ti, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado, Senhor. Assim consagramos todos os nossos sentidos, tudo que temos, tudo que somos, para que cada vez mais o Senhor cresça e nós possamos diminuir e a Sua presença, Senhor, seja a referência em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala, o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho, São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.